Pronto, deixa eu voltar aqui para vocês de novo. Vocês estão aqui me vendo? Vamos lá. Live e gravação de aula para o YouTube. Tô aqui vendo todo mundo, por favor, compartilhem essa live, tá? Envie aí para os seus amigos sanguíneos que você conhece. Aquele sanguinaço que tá se gabando demais de, né? Ah, eu sou sanguíneo purinho, eu sou muito sanguíneo, eu sou muito assim, que fica usando temperamento como muleta, que não entendeu como a Magali que tem que moldar, né? Tem que melhorar, tem que forjar aí para conter as más inclinações e lapidar as boas. Então envia essa live para ele e vamos lá. Temperamento sanguíneo, que é um temperamento completamente voltado para o exterior, com sentidos muito desenvolvidos, né? Por isso que ele é facilmente impressionável. O sanguíneo, muita gente acha, o sanguíneo é muito desatento. Na verdade, é que tá tentando prestar atenção em várias coisas, né? E muitas vezes também tá no mundo da lua. Por isso que o elemento que nós usamos para poder descrever, ou fazer uma descrição simbólica do sanguíneo é o ar. Eu estava assistindo uns episódios daquela série, o Avatar, e é muito interessante como que, né, os elementos eles são estáveis no mundo. É por isso que nós usamos eles para poder fazer essa descrição simbólica. Poucas coisas no mundo são estáveis. Quando você olha a nação do fogo, né, eles têm um ímpeto, querem dominar, querem conquistar, né? São, né, esse do fogo e são exuberantes, né? Gostam de expandir. Quando você pega o pessoal da nação da água, eles vivendo às vezes lá na dificuldade e tão tranquilo, né? Eles estão se adaptando, é fluido, a água toma forma, que no caso, né, o primeiro colérico, o segundo fleumático. A terra, né, são sistemáticos, gostam de segurança, de uma estabilidade excessiva. Para você entrar em Omashu, são vários portões de pedra, né? E soldados lá na frente revistando cada pessoa que quer entrar na cidade, né? Essa estabilidade que a terra quer. E o sanguíneo, que é vocês que eu estou falando, no caso da nação do ar, que seria o elemento ar. Você já viu o pessoal voando, né? Tudo alegre, ri à toa, né? O sanguíneo é esse, espalhafatoso, né? Ele é todo arregalado. Então, é muito interessante vocês observarem os elementos para que vocês consigam realmente ter um bom entendimento. E falando sobre vocês sanguíneos, a gente entra aqui no elemento ar, né? O sanguíneo ele gosta de dar o ar da graça. Agora, veja, é importante identificar aqui uma coisa. Tem gente, né, que acha assim: "Ah, mas eu guardo muita mágoa, acho que eu não sou sanguíneo". Tá, mas aí você vai ver a mágoa da pessoa, é um trauma. Você não precisa ser, ser um melancólico para poder guardar trauma. Pelo amor de Deus, você está traumatizado. Agora, as coisas triviais, o sanguíneo realmente, é, ele é fugaz, né? Vamos assim por dizer, nesse ar fugaz, né? E o sanguíneo, ele, como eu estava dizendo, ele gosta de dar o ar da graça. Ele é bastante extrovertido, amigável, alegre, um pouco chorão, hein? O sanguíneo é aquele que consegue rir e chorar ao mesmo tempo. E adora, né, como eu falei, ser o centro das atenções. Ele tem algumas qualidades muito boas. Porque ele consegue muito ser carismático, né? Ele é sociável, né? Ele é afetuoso. Ele tem essa facilidade para socializar. Ele é aquele que necessita estar entre as pessoas. Ele gosta de estar em público. Ele se sente muito à vontade. Ele quer falar. Como eu falei, que ele dá o ar da graça. E ele, para ser aquele amigão, ele vai fazer o possível, né? Para ser aquele sujeito doce, né? Ele é sensível, generoso, bom, carrega a dor do próximo, se oferece para prestar serviços, né? Quase sempre de maneira espontânea. O sanguíneo, ele também tem uma criatividade muito aguçada, né? A imaginação dele pode criar soluções para problemas de maneira muito fácil, desde que ele saiba silenciar, ou seja, o jejum de opinião que eu falei agora há pouco, e concentrar naquilo que ele tem que fazer. Parar de dividir a força dele, porque o sanguíneo, ele tem esse problema, ele divide muito a sua força.
Entende? Ele é muito bom para fazer determinadas coisas. Só que ele está querendo fazer várias determinadas coisas ao mesmo tempo. E aí, no final das contas, ele não sai com nada. Por isso que o sanguíneo, ele inicia muitos projetos e não termina nenhum. Isso é um problema sério, porque ele acaba procrastinando muito e isso o incomoda. O deixa para baixo, né? Ele fica cabisbaixo, desanimado, né? Poxa vida. Então o sanguíneo, ele precisa aprender a silenciar, né? Se calar para poder se concentrar. Isso aqui é extremamente importante no sanguíneo. Extremamente importante. Eu quero dar uma prévia para vocês aqui, que depois que falarmos sobre os 4 temperamentos, eu vou falar sobre algumas possíveis combinações de temperamentos, tá? Né? Explicar para vocês. Primeira coisa de tudo, pessoas se relacionam com pessoas. Não tem disso o temperamento X dá mais certo com Y. Mas cada um deles vão enfrentar problemas diferentes. Então, essa dinâmica que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Voltando, sanguíneo, ele também ele, ele é eloquente, ele tem essa característica da fala. Muitas vezes não está treinada, né? Porque de fato o sanguíneo ele tem uma inclinação a dominar a arte de falar bem, justamente por ser expansivo, né? O ar. Ele se expressa para envolver os outros ao seu redor. Ele tem uma facilidade natural para a comunicação, né? Isso é muito bom. Ele é expressivo, quando quer persuasivo, convincente. Muitas vezes já vem pronto, né? Talvez nasceu ali numa, numa família que incentivou a estudar oratória e tudo mais, para poder lapidar essa inclinação boa que ele tem. Agora, se não for treinado, vai ser só um tagarela mesmo. Ele tem essa facilidade. Eu recomendo muito para os meus pacientes sanguíneos, assim, isso é bom para todo mundo, todos façam, mas, né, você é sanguíneo aí, que tem essa característica de falar, gosta de falar, faça um curso de oratória. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Leia mais. Porque na hora que você estiver lendo, você está calado. E você está aprendendo, você está absorvendo, e você está concentrando numa coisa só. Para você aumentar o seu repertório. Aí, caramba, você vai ser mestre de oratória. Né? Vai ser esse mestre na fala. Pensa, que maravilha. Faz sentido para vocês, sanguíneos que estão aqui comigo? Sanguíneos do meu coração. Mas para isso, você tem que concentrar, tem que pegar uma coisa para fazer. Vocês são muito inconstantes. Né? O sanguíneo ele é volátil demais. Ele é muito ligado aos sentimentos e quando esses desaparecem ou mudam, ele não mantém a constância no que tem que fazer. Porque veja só, ele começa a fazer um trabalho. Mas aí acontece qualquer coisinha com ele que mexe com os sentimentos dele e ele já desanima. Ele já não quer mais fazer aquele trabalho. Ele só quer, sei lá, sentar, rir e chorar ao mesmo tempo comendo chocolate. Entende? Ele é muito influenciado pelos sentimentos. E às vezes a gente tem que caminhar mesmo com a dor. Entenda isso, sanguíneo. É preciso caminhar mesmo sentindo dor. Talvez o que aconteceu com você, o que mexeu com seus sentimentos, seja algo muito difícil para você. Mas você precisa seguir. Paralisar não resolve. Reclamar não resolve. Né? O sanguíneo ele possui essa tendência, né, a iniciar, como eu disse para vocês, vários projetos e não terminar nenhum. Justamente por falta de controlar essas emoções. Né? Não há nele, né, essa inclinação natural para se organizar, para querer os bens irracíveis. Né? Eu quero mais. Porque o sanguíneo é facilmente afetado, né, pelas, pelos prazeres sensíveis. Facilmente afetado pelas coisas que acontecem, que envolvem, né, os sentidos. Ele é facilmente afetado. Facilmente tira a atenção dele. O que acaba tornando ele às vezes superficial. Isso é muito ruim. Porque ele é aquele que, né, veja só, rapidamente, às vezes ele julga sem ter, né, compreendido bem uma coisa. Ele tem esse juízo apressado quando ele só enxergou aqui.
Ele tá no raso. Ele não aprofunda. Mas, caramba, a pressa que ele tem pra falar é uma beleza. Isso às vezes machuca as pessoas. Machuca o teu cônjuge. Isso acontece porque ele não costuma, né, de fato, meditar e refletir sobre o que está à sua volta. Então, seu julgo sobre isso ou aquilo tende a ser muito vago. Ele tem essa tendência, né, de fazer isso, ser superficial. Né? Tanto que sanguíneos muito imaturos, né, normalmente tem vários relacionamentos, né, que nunca aprofunda. É tudo muito raso para ele. Vaidoso. O orgulho aparece no sanguíneo nessa forma de vaidade. É uma tendência de querer. Eu falei agora há pouco, né? De dar o ar da graça, né? Ele quer aparecer para todo mundo, ser o centro das atenções. Se preocupa demais com a aparência. E muitas vezes ele vai ser o bajulador só para ser bajulado. E aí? Tá encaixando para vocês? Tá encaixando para vocês aí? Olha, o sanguíneo, quando na fase assim, infantil, muitos pais confundem com o TDAH. E às vezes não é. Por isso que é preciso de uma ajuda profissional. Porque qual que é o erro dos pais, né? Na hora de educar. Eles querem, tem 3 filhos. Eles querem educar os 3 igual. Os valores, a base moral, os valores da família tem que ser iguais para todos. Agora, o método como vai educar essas crianças tem que ser diferente, porque um é colérico, um é sanguíneo e outro é fleumático. O fleumático precisa que empurre ele mais. O colérico você tem que colocar desafios para ele. E o sanguíneo, dependendo da forma que você falar, ele vai desanimar. Muito inconstante, né? Então, sim, é facilmente confundido com TDAH, o sanguíneo, principalmente na tenra idade. Facilmente. Vou continuar, tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Reajam aqui com foguinho, solta essas palhaçadas aí pra gente, pra poder interagir na live, fazendo um favor. Eu imagino que isso deve ajudar aqui no Instagram, pra ele entender que vocês estão gostando, né? Por favor. Não avacalhem. Não sejam miseráveis. Bom, o sanguíneo com esses sentidos dele muito desenvolvidos, ele possui uma inclinação para o amor desordenado. Porque ele busca somente aquilo que lhe é agradável. Que as emoções e sensações costumam de fato ser o motor que leva ele a fazer as coisas. Então o sanguíneo ele tem um problema com a sensualidade. Ele tem um problema com isso. Ah, Alexandre, eu sou sanguíneo e não tenho esse problema. Tudo bem, às vezes você superou isso. Teve uma boa formação, né? Teve uma boa educação, mérito dos teus pais. Que ótimo, que bom. Mas em regra, o sanguíneo vai ter essa tendência, esse problema com a sensualidade. Por quê? O sanguíneo, o apetite que predomina nele é o concupiscente, né? É o apetite que quer os prazeres sensíveis, os prazeres fáceis, aquilo que é gostoso. O sanguíneo se entrega muito facilmente para tudo aquilo que é prazeroso, os bens desse mundo, os bens sensíveis, né? Um pudim, né? A furunfada, dormir, é tudo que é gostoso, tudo que é fácil. Ele tem uma tendência a se inclinar mais para essas coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado. O que o sanguíneo precisa? Buscar uma irascibilidade. Buscar fazer coisas difíceis. Ninguém cresce na zona de conforto. E o sanguíneo às vezes quer conforto até demais. Ele quer oba-oba até demais, tá? Vou dar uns conselhos aqui para vocês sanguíneos, principalmente com relação, né? Porque eu já falei muito aqui, algumas dicas sobre vocês sanguíneos. Agora eu quero dar umas dicas, como eu falo muito de relacionamento, sou especialista em relacionamento,
quero dar umas dicas para vocês com relação, né, ao parceiro também. Eu vou pegar um pouco de tudo aqui, mas vamos lá. Quero que vocês prestem muita atenção no cônjuge de vocês. Que você pode ter uma facilidade de maior, né, uma facilidade maior para se comunicar, mas o teu cônjuge, teu noivo, teu namorado, não. Então você tem que ficar atento ao que ele quer falar, até mesmo por sinais. Só que como você fala demais, você entende? Você não dá espaço para o outro falar. Às vezes você acha que o outro vai falar assim como você, que ele tem que falar assim como você. Mas não. Talvez não é uma característica dele. Vai melhorar um pouco, mas não é assim. Não tem essa facilidade como você. Só que se você também não silenciar a tua voz, como que você vai dar espaço para que o outro fale? Você, antes de querer falar, que é algo que você gosta muito, você precisa querer ouvir. Aproveite esse dom que você tem de envolver as pessoas. Aproveite isso para fazer com que o teu cônjuge, né, se sinta à vontade de se abrir com você. Dê esse espaço, queira conhecer. Só ama aquilo que se conhece. E o que acontece? É justamente essa presença que vai te ajudar a aprofundar na sua relação. Não é só você que quer comunicar, por mais que o outro não fale tanto quanto você, mas ele também quer falar, mas ouça, se envolva, se mostre interessado, pare de falar só de si. Dá, se entende? Aprenda a ouvir. Seja uma pessoa interessada. Procure colocar. Agora aqui no caso, né, do teu cônjuge, né, mesmo, marido. Porque namoro é para ser um teste, mas se é o teu marido, você tem que lembrar da hierarquia. Deus, marido, filhos. Lar. Se você, sanguíneo, homem que está aqui, Deus, esposa, filhos, trabalho. Procure colocar o outro no lugar dele, dessa hierarquia. Valorize isso. Essa vontade sua de estar sempre no centro é uma vaidade que pode te atrapalhar muito. Porque o amor é uma decisão de servir, de se sacrificar, escolher muitas vezes a vontade do outro. Treine, né, essa vontade de falar, porque você só fala para depois pensar. Então experimente fazer o contrário. Porque muitas vezes você é inconveniente, cria atritos que não completamente desnecessários. Sim, sanguíneo. Você muitas vezes é inconveniente, faz perguntas que não deve, fala coisas que não deve, que não é da sua conta mesmo. Não te diz respeito. Guarda essa língua dentro da boca. Porque isso muitas vezes te causa atritos, te coloca em problemas. E você sabe disso. Está fazendo sentido para vocês? Você tem uma facilidade de esquecer as coisas, mas olha, fique atento, porque talvez para o outro não é assim. Algo que para você passou, mas o outro tá lá chateado. O que para você às vezes é uma bobeira, talvez seja uma grande preocupação para o outro, né? E bom, e é isso. Acho que eu já falei, né? Pra vocês tomarem cuidado com os sentidos, né? Porque vocês são facilmente atraídos por aquilo que é gostoso, prazeroso. Seja sempre vigilante nisso. Sempre evitando ocasiões que você sabe que podem te fazer mal.
tenha. Bom, é isso. Eu espero que com essa live tenha ajudado vocês. Porque, olha, os sanguíneos, principalmente aqueles que estão em restauração, agora vocês sabem, sabem exatamente por onde começar. Essa live aqui eu falei de características do sanguíneo, né? As más inclinações. Dei um conselho para vocês sanguíneos. Então, assim, você não tá em restauração, tá tudo bem com o teu relacionamento, ótimo, você vai ser uma pessoa melhor. Você tá em restauração, começa pela reconstrução pessoal. Vai em frente. Você não tem ninguém, solteirão aqui, um sanguíneo, solteirão, ótimo, se prepare. De fato, se prepare. Vocês gostaram? Só comentem aqui. Já vou encerrar a gravação da aula. E aí, galerinha do YouTube, essa aula vai para vocês logo logo, hein?